aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Mais uma vez, queria agradecer todo o apoio de vocês no último episódio aí, falando com o Fernando, obrigado por tudo. Hoje a gente vai falar vamos falar sobre esporte, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre muita coisa, mas especificamente eu trouxe hoje o Brunão aqui, porque ele é educador físico, ele é especializado na educação esportiva, na preparação física esportiva, então a gente vai conversar bastante sobre métodos de preparação, das especificidades de várias modalidades, por isso a gente trouxe o Brunão aqui para falar. Já vai deixando seu like, seu comentário, compartilha aí e vamos junto aprender, porque hoje vai ser praticamente uma aula, vamos aprender junto com o Brunão. Tudo bom, Brunão? Fala, Maicon, tudo certo? E você aí, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigado, né? Desde já agradecer pela sua disponibilidade. O Brunão tá aí no Brasil, né? Eu tô aqui do outro lado do mundo, no Japão, então tem essa daí, levantou aí cedo aí, tá aí disposto para falar com a gente. Então aí conseguimos ajeitar certinho os horários aí. Foi a primeira conversa que a gente teve ali, ajeitando tudo, já foi muito bom. O Brunão já acompanhava a gente, assim como eu acompanhava o Brunão, então ficou mais fácil pra gente conseguir fazer esse alinhamento. Desde já vamos começar então, Brunão. Fala um pouco da sua história. Eu sei por cima, assim, que você viveu aqui no Japão, cresceu aqui no Japão, como você falou mais ou menos ali no off, nasceu praticamente aqui, viveu bastante tempo aqui e agora tá aí no Brasil trilhando aí seu caminho como preparador físico, entre outras coisas. Então, Maicon, né, antes, né, da gente começar, eu, né, queria aí agradecer o convite, né? Eu que agradeço. Muito contente de estar aqui. Prazer eu acompanho nosso. Você há pouco tempo, mas, né, eu já vi aí algumas entrevistas suas e eu acredito, né, que o trabalho que você tem feito é bastante importante, né, para mostrar um lado que as pessoas não veem, né, principalmente os atletas, né, que jogam aí no futebol japonês, o pessoal só vê a parte boa, né? É verdade. Mas, né, as coisas que as pessoas passam aí, a superação, eu acho que pouca gente sabe. Então, né, parabéns aí pelo que você faz. Arigato. E continue fazendo aí. Vamos junto. Mas né, então, assim, né, como você falou aí, eu, né, nasci aqui em São Paulo, especificamente em Osasco, e os meus pais, né, a gente foi pro Japão em 91, eu tinha apenas 8 meses de vida. Novinho, então, bebezinho. Né, exatamente, né, eu fui muito novo, né, então eu praticamente nasci aí, né. Então, cresceu, viveu aqui, né. Exato, né, então eu, né, tive a escolaridade aí, uma parte em escola japonesa, outra parte em escola brasileira, né. E então, né, assim, a minha família, né, como várias que vão aí, né, vão atrás de uma vida melhor, né, de condições financeiras melhores, né. Então, aí eu fiquei, né, morando aí até os 14 anos, aí eu voltei para cá, passei uns anos aqui, terminei o ensino médio. Você terminou aí no Brasil? Foi. Eu estudei aí, né, uma grande parte em escola brasileira, então, né, eu fiz até o primeiro colegial, né, o ensino médio, e aí os 2 últimos anos eu terminei aqui, né, na escola né, brasileira. E no meio de tudo isso, eu sempre tive o sonho, né, de ser jogador de futebol. Eu tava dando, eu dei uma olhadinha lá no seu perfil e você foi jogador ali, tentou ali, né? É o sonho, né? O sonho brasileiro, o sonho de todo molequinho brasileiro, tentou ser jogador de futebol. Aí você conseguiu chegar perto desse sonho. Fala pra nós, assim, qual foi a sensação, como que era a sensação que você tinha do desenvolvimento aqui seu, né? No futebol. Qual eram as dificuldades que você enfrentou? Qual foi o movimento todo de tentar nessa saga de se profissionalizar, de ser jogador desde criança, como que era? Então, eu comecei, né, jogando aí numa escolinha, né, de brasileiro, né, se eu não sei, né, se o pessoal sabe, né, mas eu morava em Toyota, morava no Romidante, que é um
que é um bairro, né, bastante, né, assim, conhecido aí, né? O pessoal aqui brinca, fala que é a favela japonesa, né? Exato, exatamente, né? Porque tinha, né, é muito bastante, né, brasileiro. Né, e tinha algumas coisas erradas também, né, que Exato. algumas pessoas faziam, né? Então, né, ficou um Fica bairro essa fama, famoso fica aí. uma fama, querendo ou não, É pegou uma uma fama. fama que não é boa, mas, né, tinha. Então, exato. Aí, né, aí eu comecei numa escolinha com 10 anos, jogar futebol. E aí, aos poucos, as coisas começaram a acontecer. Eu fui jogar em um time japonês, né, que me convidaram. Jogando lá, me chamaram para fazer teste na seleção regional. Aí eu passei, né, comecei a treinar lá. E aí as coisas foram ficando um pouco mais sérias. Mas aí com 14 anos eu voltei para cá, para São Paulo. E aí eu fiz teste no São Paulo, no Corinthians, mas não passei. Não passou. E aí com 18 anos eu volto para o Japão e a princípio eu só ia passar ali alguns meses, né, para visitar os meus pais, né, que continuaram aí. Só que aí nesse meio tempo eu joguei algumas competições de futsal. Né, que eu não sei se tem ainda, né, mas lá em 2008, 2009 tinha alguns campeonatos, né, que brasileiros organizavam os campeonatos. Ainda tem alguns. Tem, agora é Society, tem bastante no Society. Ah, tá. Tem bastante no Society aqui, meio que o Fut7, né? Entendi. Então, né, aí nesses campeonatos de futsal, né, eu lembro que em um determinado campeonato o presidente do Nagoya Oceans, né, que é um time de futsal, né, que até hoje é o melhor time, né, esse é o time que financeiramente é melhor, então investe mais. Aí o presidente, ele ia começar a montar uma categoria de base. E aí ele começou a olhar alguns campeonatos, né, e aí eu tive a sorte, né, de estar nesse campeonato que ele foi assistir. E aí eu e mais dois amigos, né, colegas do meu time, a gente foi, né, convidado para fazer testes e aí a gente passou. Então, aí começou a minha caminhada no futsal japonês. Caramba, que legal. Aí você já chegou no quê? No sub-18? Era, né? Aí ele formou assim, né? Primeiramente ele começou pelo sub-23, né? Que era como se fosse uma equipe B. E aí eu tinha 19 anos na época, e aí, né, comecei no Sub-23, e aí lembro, né, que tinha eu, Ed Brasileiro, e mais dois, né, que são esses dois amigos, que são amigos até hoje, né, e o restante era japonês, mas, né, eu já falava japonês, não vou dizer que o meu japonês é perfeito, né, não é, mas eu falava bem e tudo mais. E aí começou, né? E aí eu tinha um sonho. Conseguia se desenrolar ali, comunicar, tudo certinho. Sim. Sim. E aí, né, eu joguei em Nagoya por 3 anos, morei lá em alojamento e tal, né? Tive uma vida aí de atleta mesmo, né? Mesmo que sendo, né, numa equipe sub-23, mas a gente tinha ali, né? Tinha o treino de manhã, treino à tarde, almoçava no clube, tinha alojamento e tudo mais. E foi uma experiência foi uma legal. época muito boa. E ali você tinha, por exemplo, alguma ajuda financeira por estar sempre ali o tempo inteiro ligado ao clube, alguma outra, o contrato, como que era? Desculpa. Você chegou a assinar algum contrato, alguma coisa assim? O contrato, sim, a gente tinha, né, ali um contrato de 1 ano, mas não tinha ajuda de custo. A gente tinha, né, um alojamento, tinha alimentação, e era isso, né? E a estrutura, né, do clube que era muito boa, mas né, financeiramente, assim, nada. Né? Nessa época, os meus pais que bancavam ali, né? Ah, tá. Exatamente. Mas, né, tinha contrato, tinha multa e tal. Se eu não me engano, na época, a minha multa era 1 milhão de ienes. Caramba, e tava valorizado. Aí, ó, Já, né, tava... pra você ver, né?
eu valia alguma coisa nessa Tava... época aí. Tava já valorizado, tava torcendo pra alguém pagar a multa. Porra, nossa, ia ser bom. Mas é isso, né, cara? Aí, tipo, puta, essa época eu tive a sorte de ter um técnico português, né, Pedro Henriques, e o auxiliar dele, né, que era o Marcos, né, que é brasileiro. E, puto, cara, foram caras que me ajudaram muito, não somente como atleta, né, mas como ser humano, né. Foi uma época que eu amadureci bastante, cresci muito, evolui muito, né. E, daí eu, né, continuei lá, fiquei 3 anos, aí no final da temporada de 2011, se eu não me engano, não, 2010, se eu não me engano, né, o meu técnico saiu, né, ele volta lá para Portugal, e aí eu tinha a esperança, né, que nessa temporada eu tinha feito uma boa temporada, achei que eu ia pro time principal de cima, isso, né, pro time principal, e acabou que não aconteceu. Aí, putz, né, ficou aquela decepção, aí eu isso que eu ia optei por perguntar, sair. como que é, por exemplo, você receber, qual é o baque de você receber, por exemplo, ó, já não vamos contar com você, a gente avaliou, fizemos uma avaliação, sei lá, primeiro de tudo, como que foi falado pra você, o modo como que foi falado, foi mais, tipo, direto, ó, você não serve, não vai dar, ou eles foram mais, assim, como que fala, mais educados, mais, de uma forminha, sem, por exemplo, chegar e esculachar, falar, ó, chega, não dá não. Não. Se ainda bem, né? Comigo foi de uma forma super tranquila, assim, né? É sempre, né, quando acabava a temporada, que aí a temporada, né, na minha época, ela acabava em março, né? Então, assim, né, sempre ao final a gente sentava, né, com o presidente, e aí, né, nesse ano ele falou assim, ó, então, Bruno, né, esse ano você foi super bem, mas eu ainda acho que você precisa evoluir um pouco mais, principalmente na parte física e tal, e nós vamos subir um outro cara, né, que já tá, tipo, estourando a idade, né, que eu tinha 21, e o time era sub-23, esse outro cara, né, que subiram já tinha 23, e aí ele falou, mas, né, continua, fica firme aqui, né, tipo, começa a fazer uns treinos extras na academia e tal, né, que eu sempre fui muito magrinho, né. Aí, então aí foi dessa forma. Aí eu falei com ele, né, eu pedi uma semana para pensar se eu ia continuar ou não. E aí ao final dessa uma semana eu voltei a falar com ele, com o presidente, e eu falei, então, né, eu não quero, né, continuar. Eu quero, né, buscar outro lugar, né, que eu senti que aqui eu não fui muito valorizado, né? Assim, mas, né, assim, eu acho que nessa época, como eu tinha ido bem, o meu técnico, né, tinha falado, né, que eu tinha grande chance de subir, e os outros colegas, né, de time, né, tipo, me davam esse reconhecimento, né? Você criou uma grande expectativa, né? Você criou aquela expectativa, te deram muita esperança, né? Sim, exatamente. Aí veio aquele baque, né? E a decepção foi muito grande, e eu agi pelas minhas emoções, né? Eu tinha 21 anos na época, né? Não tenho a maturidade que eu tenho hoje. E aí acabei optando, né, por sair, né? Eu nem pensei muito na época, assim, putz, né? Eu tô saindo de um clube que é o número 1 aqui, que tem uma estrutura boa e tal. E aí, eu saí do clube e aí comecei, né, a buscar outros clubes, né? Eu tinha amigos, né, que tinham ido para Kobe, para Osaka e tal, e aí, né, numa dessas conversas, eu acabei indo morar em Kobe, né? Fui jogar lá. E aí essa experiência em Kobe eu fui sozinho,
eles não tinham alojamento, a estrutura era outra. Eu não ganhava nada, não tinha contrato assinado, assim, né? Com multa, nada. E aí acabei indo para Kobe em 2011, se eu não me engano. E aí foi uma época, assim, bem difícil. Foi do ponto de vista pessoal, né? Era uma outra vida, assim, né? Mesmo eu tendo, né, morado muitos anos em Toyota, depois em Nagoya, mas, né, Kobe eu nunca tinha ido, não conhecia. E distante eu também fui ainda. Sozinho. Exato. Perto dos seus pais, tá ali para poder estar a qualquer momento. Exato, tá indo, né? Já é um pouquinho mais longe. Exatamente. Daí eu fui sozinho, né? E aí nessa época os meus pais voltam para cá. Eles compraram uma padaria aqui em Osasco e eles voltam. Então eu fiquei em Kobe, né? Sozinho, né? Exatamente. Né? Tinha ali os meus 21 para 22 anos. E só que nessa época o clube, né, não me pagava nada, então eu tive uma vida, tipo, metade do meu dia era trabalhando em fábrica e à noite os treinos de futsal, né, que é uma realidade que alguns já atletas enfrentam de futsal ainda têm ainda, né, porque a liga aí não são todos os times que são 100% profissionais, né. É verdade. Então, mas, né, cara, assim, foi uma época que eu amadureci bastante, cresci muito como pessoa, né, porque a gente passa uns perrengues, né, que a gente nunca tinha passado, a adaptação a outro estilo de jogo também, aí o meu corpo passou por uma adaptação, porque em Nagoya a gente treinava sempre em 2 períodos, eu vivia pro futsal. E aí em Kobe não. Kobe eu tinha que trabalhar para me manter e tinha que estar bem fisicamente ainda, né? Então, assim, putz, foi bem difícil o começo, né? Acredito que, né, muitos atletas passam por isso, principalmente quando eles mudam de país, mudam de liga. É verdade. É outro jogo, aquela bagunça, né? Então, toda assim... de adaptação e tudo. Exatamente. No futsal, eu tive um colega meu que ele jogou lá no Nagoya também. Só que eu não lembro agora. Como é que chama? Lucas, que eu esqueci o sobrenome dele. Ele deve ter vindo depois, assim, acho que foi porque depois. Sempre tem, né? Brasileiro. Acho que foi depois, acho que em 2012, 13, alguma coisa assim. Mais ou menos. Eu saí em 2010, 2011. Mais ou menos nessa época. Aí ele vindo depois. Contava um pouquinho, ele vinha pra cá, morava aqui, bem do lado aqui também, num Dante aqui, onde tem muito brasileiro aqui em Uata, né, na região aqui. Eu morava ali, aí a gente ficava conversava com o irmão dele falava, meu irmão tá fazendo isso aqui, tá da hora, como é que é? Então, mais ou menos, eu tive uma ideia de como era a experiência, de como foi, mas você contando esse lado, na minha cabeça, igual, que na época eu não tinha tanta profundidade assim, né? Mas eu achava que ele tinha um salário, que ele tinha alguma outra coisa, mas aí depois também o irmão dele falou, não, ele tá lá, mas meu pai tá aqui ajudando, né? Tá bancando, mantendo outras coisas. Aí depois ele fez igual você, saiu, foi procurar em outros lugares, ele chegou até a ir pra Coreia do Sul, tentar, mas não deu muito certo, tudo. Aí é igual você. Pra você ainda alimentou até quando essa vontade de querer jogar e de tentar jogar? Ou até quando que foi que você falou, bom, daqui acho que eu não vou conseguir mais. Eu acho que pra mim é até aqui, não vai dar certo. Como foi esse sentimento, né? Porque eu acho que é ruim, né? Você dá de cara com aquele baque, né? Por exemplo, eu tentei, lutei. E aí você lembra de tudo que você passou tentando e às vezes fica aquela sensação de tipo, eu fracassei. Ficou com esse sentimento, assim, falar, eu não consegui por minha causa, por alguma coisa. Sim. Então, aí eu continuei esse ano em Kobe, aí no final da temporada eu tenho uma lesão, né? Eu sou convocado para a seleção regional, né? Para disputar um campeonato entre regiões, né? Ali, né? Que isso é comum aí, né? Tem a Senbatsu, né? Que eles chamam. Então, aí a gente joga um amistoso e
e nesse amistoso eu tenho uma lesão um pouco mais séria no meu tornozelo, e aí eu tenho que ficar uns 2 meses parado, assim. Poxa. Aí nesse tempo né, eu dou uma desanimada, né, começo a pensar em algumas coisas, e aí no final dessa temporada eu decido parar, né? Caramba. Ainda tenho, né, o convite do clube para continuar, não sei o quê, mas aí eu, né, pensando, eu falei, putz, né, tô com essa vida, trabalhando e jogando, não consegui dar o máximo, né, e eu acho que o atleta tem muito disso, né, quando ele não tá performando na máxima dele, já desanima, né, desanima um pouco, e aí se machuca, então, né, a parte mental afeta muito. Pra você ainda era pior, porque se você machucado, você não conseguia nem treinar e nem trabalhar também, né? E nem trabalhar, então exatamente. E sem uma compensação financeira, então exato, acredito que a preocupação e a dor de cabeça era dobrada. Sim, infelizmente sim, né? Então aí eu, né, decido, né, parar, assim, e é uma decisão difícil, assim, né, por mais que, né, tivessem essas complicações aí, mas, né, tipo, era um sonho, né, eu, né, persegui esse sonho durante alguns anos, graças a Deus sempre tive o apoio da minha família. Isso é legal, né, isso é bom. Né, tipo, principalmente os meus pais ajuda e os muito. meus irmãos sempre ali comigo, sabe? Né, assim mesmo, né, quando eles voltam para cá, a gente fica longe, sempre ali, sabe, apoiando, mandando, né, mandando mensagem, né? Isso é legal quando tem e aí é lógico, né? o apoio. Sim, né? Mas aí é lógico, eu passava alguns perrengues, mas eu sempre falava que tava tudo bem. Normal, né? Não conta, né? A gente não conta tudo, né? né? Que a gente não quer, né, deixar os nossos pais, né, preocupados, sabe? É verdade. Você viveu a vida aí de igual muitos garotos, né, que saem da sua cidade, da sua terra aí, para fazer o teste, para tentar se profissionalizar ou entrar num clube grande da base, alguma outra coisa. Eu acredito que a sensação da dispensa deve ser horrível, deve ser um baque, né? Porque é igual você falou, você alimenta ali um sonho, tem esperança. Mesmo que às vezes lá no seu consciente você pense, talvez pode ser que não dê certo. A gente às vezes tem essa certeza, né? Que fala, pode ser que um dia não vai dar certo, mas ninguém nunca quer ficar pensando muito nisso, né? Também não se prepara para isso, né? Então, quando recebe essa notícia, ainda mais você que teve por exemplo, tava muito perto, vamos assim dizer, né? Tava bem perto ali de profissionalizar, eu acho que fica mais doloroso, né? Mais dolorido. Sente um pouco mais ali do que se fosse umas etapas anteriores. Ah, sim, com certeza, né? Tava muito perto, então, né, quando eu tomo essa decisão de parar é muito difícil, assim, eu lembro até hoje e tal, eu tava em Kobe, tava em um ponto de ônibus, e aí eu sento assim, aí eu olho ali o meu pé, né, enfaixado e tal, né, tava machucado e tava com uma certa dificuldade em andar ali um pouco, e aí eu lembro, né, de olhar para cima, assim, e aí, né, tipo, eu choro e aí eu falo, putz, acho que deu, sabe, acho que eu fiz tudo, né, que deu para fazer, mas o meu limite é aqui, né. E aí nisso, né, eu comunico, né, pro clube, e aí, né, depois, né, ligo para minha mãe e tal, e aí eu lembro de uma frase que ela fala assim, filho, né, faz o que o seu coração mandar, né, se é isso que você quer, né, a gente apoia também, e eu tenho certeza que você ainda vai ser feliz fazendo outra coisa. Só que na minha cabeça era assim, não, eu só consigo ser feliz jogando bola. É só o que eu quero, só o que dá para mim é o que eu sei fazer. Então, exatamente, né? Mas, né, cara, né, graças a Deus, assim, foi uma época difícil e tudo mais, mas, né, passou. Eu ainda passei um tempo com uma certa frustração, né? E aí quando eu paro, aí eu fico mais um ano ainda no Japão,
Ficou eu aqui só volto para a trabalhando só. Toyota, e aí eu fico 1 ano e pouquinho trabalhando em fábrica, e aí eu volto para cá, para São Paulo, aí eu começo a fazer aí educação física. Ah, que legal. Aí, bom, eu ia perguntar por que educação física, mas eu acredito que seja pela proximidade com o esporte, pela paixão, tudo, né? Seja pela vontade de, ao mesmo tempo, fazer aquilo que você mais se aproxime do gostar, né? Seja, ou teve algum outro motivo além desse? Se é mais pelo esporte mesmo, e porque eu sempre fui um jogador, gostava muito da parte física, né? Se eu sei que a maioria não gosta, mas assim, Uhum. eu nunca fui um cara, sei lá, tecnicamente acima da média, não era o mais habilidoso, mas sempre nos testes físicos ia muito bem, né? Então, eu sempre gostei, né? Eu tinha interesse, né? Tipo, em saber, putz, né? Por que a gente tem que fazer um agachamento? Por que a gente precisa, né, correr tanto? Por que esse exercício é importante? Então, foi muito por isso, assim, né? Eu sempre gostei da parte física, e aí eu pensando, falei, pô, né? Se é uma forma de eu ainda continuar nesse meio esportivo. Uhum. E aí eu comecei a faculdade, foi mais por esses motivos. Ah, que legal. Aí você fez a faculdade, e terminando a faculdade, você, por exemplo, você esperava, vamos lá, uma projeção sua, falar, talvez que você tenha idealizado na sua cabeça. Você falou, eu vou fazer faculdade e vou tentar trabalhar como um preparador físico em algum clube de futebol, sempre ligando você ao futebol por causa da sua paixão, tudo. Ou você falou, não, agora eu vou me especializar e trabalhar com atletas de várias modalidades, ou eu vou só trabalhar em centro de academia ou algum outro tipo de centro de treinamento, alguma outra coisa. Qual que era mais a sua visão? Que você queria mesmo? Era conseguir talvez um espaço em algum clube como preparador físico ou outro objetivo? Então, eu acabei a faculdade em 2018, e aí na minha cabeça, né, nesse caminho da faculdade era sempre assim, quando acabar a faculdade eu quero fazer parte de algum clube ou de futsal ou de futebol, né, para trabalhar na preparação física. Aí eu acabei a faculdade em 18, aí eu falei, putz, mas a faculdade, pô, foi muito boa, mas ainda eu quero fazer uma especialização, né? Aí eu começo a fazer, né, uma pós em treinamento esportivo, né, aqui mesmo em São Paulo, e aí eu faço após 1 ano e meio, né, de pós-graduação, né, que assim, a faculdade ela te dá uma base muito boa e tudo mais, né, mas ela não é tão específica, né. Aí você foi se especializar, né, na área que você Exatamente. procurava melhor. Aí nessa área de treinamento esportivo, abriu mais um leque de opções para você. Sim, com certeza. E aí eu comecei, e o objetivo inicial era fazer parte de algum clube, né? Só que assim, né, aqui eu vejo hoje, né, eu sei que para você, né, trabalhar em clube, tem que ter alguns contatos aqui, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Tem vários clubes, né? Mas não é tão fácil entrar, né? Né? Não é assim, né? Só chegar e não colocar o dizer, currículo, né? Então, exatamente, né? Não quero dizer, né, que quem está nos clubes só consegue porque tem alguns contatos. Não é isso, mas facilita, né? Apresentação, né? Por exemplo, exato. Já tem algum colega que trabalha lá na área, aí sabe da sua capacidade, aí faz a apresentação, você consegue talvez a entrevista e ali é aprovado, o pessoal vê que você é capacitado mesmo e aprova. É muito disso mesmo. Acho que é assim como para trabalhar no futebol como um todo, acho que se você não tiver nenhum contato que te apresente em qualquer área que seja de gestão, de diretoria, qualquer outra coisa, eu acredito que é tudo por apresentação. É tudo você tem que conhecer alguém. Eu acho muito difícil, muito raro. Na minha percepção, claro, né? Eu acho muito raro você fazer por exemplo, enviar um currículo, ou fazer uma ligação, ou ir lá, o cara de pau bater na porta, falar, eu
tenho isso, informação, tem como eu trabalhar aí, tem como fazer uma entrevista. Eu acho muito difícil uma pessoa conseguir dessa forma, né? É por conta da grandeza também de vários clubes, né? Até mesmo os menores clubes têm as exigências deles, sim, né? Exato. Então, aí eu, né, tinha esse objetivo, mas aí eu até, quando eu saí da faculdade, eu comecei a dar aula em escolinha de futsal. Só que aí, né, a gente começa, né, com as categorias menores ali. Aí eu, né, dando aula ali, treino, né, de futsal, aí eu percebi, eu falei, putz, né, não é a minha, né, trabalhar com as crianças e não é a minha, né, tipo, ensinar a jogar futsal, sabe? Eu tenho ali um certo conhecimento, mas eu gosto mesmo é da parte física. Isso. Né? Então, aí acabei, né, aí nessa época eu comecei a trabalhar num estúdio aqui, que é uma academia, né, um pouco menor, né, mas é um estúdio de treinamento de força, que aí, né, assim, era mais visando ali saúde, estética, mas aí, né, nesse meio, né, comecei a dar ali alguns treinos para alguns atletas amadores, né, galera assim, putz, sabe, aquele cara que joga um futebolzinho amador aqui, um outro cara que surfa e tudo mais, né, tipo, aí acabei pegando, né, alguns atletas amadores ali, e, né, como eu fazia especialização em treinamento esportivo, eu já conseguia aplicar o que eu aprendia e foi sendo no meu dia a dia. Especificamente como se for dizer, um estágio ali, né? Você começou já a estagiar ali, de aproveitar o pessoal, a demanda que tinha ali, algumas pessoas querendo aprender, e você querendo ensinar, juntou tudo e foi dando certo. Exatamente. Aí, então, né, assim, lá eu aprendi muito também, né, a base, né, que é o treinamento de força. Tive um chefe também que vinha do futsal, então ele acreditava muito, né, que o treinamento esportivo, ele ajuda também pessoas que não são atletas profissionais, né? Então isso, né, para mim foi muito importante, abriu muito a minha cabeça. E aí aos poucos eu fui, né, me desenvolvendo ali, né, como personal trainer, né, como preparador físico. E aí é o que eu faço hoje, né? Hoje em dia, né, eu, né, tenho atletas não só do futebol, né, mas do futevôlei, do surf, tênis de mesa, mas a maioria ainda são atletas amadores, né? Eu tenho alguns, né, que estão em alta performance, mas a maioria é amador. E aí você pegou e tá dando continuidade a esse desejo seu de trabalhar com esporte. É muito legal, porque agora abriu mais um leque, igual você falou, abriu um leque de várias modalidades, e ali a gente sabe que cada modalidade tem a sua especificidade, né? Cada um tem, assim como tem os riscos maiores em certa parte do corpo de se lesionar, em uma modalidade não tem em outra. Então eu curto demais essa parte física por conta disso, né? Essa parte mais fisiológica do corpo, de trabalhar, de explorar. Vamos supor, eu vejo bastante treinamento de jogador de basquete. Eles treinam bastante a cadeia posterior do corpo para questão de salto, de queda, questão do impacto, que é muito grande, todo momento, saltando, pulando. Então eu vejo alguns treinamentos que esses pessoal, o LeBron James tem, solta, o próprio Stephen Curry, de questão de tornozelo, de machucar muito, né? E aí a gente vai falar sobre, eu quero entrar agora no assunto com você, mais sobre essa questão de preparação, mesmo assim, do corpo, preparação esportiva. E uma coisa que a gente vê hoje reclamando muito é do tempo de descanso que o atleta tem tido no futebol. E você, como especialista, você pode dizer para nós qual a necessidade de um período maior de repouso, de descanso para o corpo, para quem trabalha em alta intensidade mesmo, para quem trabalha no mais alto nível, em alta performance. Qual é a preocupação e por que a necessidade de tanto repouso, assim, e recuperação, que algumas pessoas falam, né? Alguns
técnicos, diretores, presidente de clube, próprio atleta fala que precisa descansar, ter repouso, e às vezes nessa batida de joga domingo, quarta e sábado, aí vai segunda, o calendário brasileiro mesmo, no Brasileirão é meio bagunçado, sim. Tem hora que joga na segunda noite, aí domingo de manhã o sol estralando tá jogando, então por que há tanta necessidade, mais ou menos assim dizendo? Então assim, né, principalmente aqui, né, nesse calendário que a gente tem aqui, né, você joga geralmente quarta e domingo, né, só que, né, assim, o jogo, ele é uma intensidade muito grande, né, eu acho, né, que nem todo mundo consegue ter a noção, né, mas você passar 90 minutos e um pouco mais ainda, né, você... mesmo que você não passe os 90 minutos correndo toda hora, mas, né, você tem ações, né, ali, né, tipo sprints ali, que você faz ou sprint máximo ou submáximo, você faz várias vezes, né, e aí, às vezes, né, pensa assim, um marcador ali, um volante, um lateral, ele pega um atacante habilidoso, você não sabe para onde o cara vai, então, putz, é um desgaste muito grande. E é um desgaste físico, é um desgaste mental também muito grande, né? E aí, né, assim, a FIFA diz, né, que a gente tem que ter pelo menos 48 horas entre um jogo e outro, né? Mas nessas 48 horas você não consegue recuperar totalmente o jogador, né? Ele precisa de mais, né? Às vezes 72, né? Ou até um pouco mais. Então, assim, né, eu acredito, né, que com esse calendário maluco que a gente tem aqui, a gente nunca vai ter os jogadores jogando na máxima performance que ele pode, porque o desgaste é muito grande, ele não tem um tempo suficiente para se recuperar, então ele está sempre ali, ele não, assim, raramente ele vai estar 100%. É verdade, né? Ele vai estar sempre ali, 90, 80, né, assim, não sei, né, precisar exatamente a porcentagem, né, mas ele dificilmente vai estar na máxima dele, no máximo que ele pode, porque ele não tem um tempo necessário de recuperação. Mesmo que hoje em dia, né, a gente tem visto bastante estratégias de recuperação, né? A gente vê aí botinha, a gente vê massagem, banheiro de gelo, né? A gente, né, hoje em dia tem, né, conhecimento de várias estratégias, mas elas não são suficientes, né? Porque você pega um jogo, principalmente aqui, um jogo às 9 horas da noite. Então, o jogo vai das 9 às 11, acabou às 11, até o cara, sabe, comer, tomar um banho, voltar para casa, o cara dorme ali umas 3, 4 horas da manhã. É o nível descer, né? A adrenalina ainda de jogo. Exato. Aí o cara acorda na quinta-feira, ali o cara não consegue ter uma noite de sono excelente pós-jogo, é muito raro. E aí à tarde ele já tem que ir para o clube para começar a fazer alguma recuperação, para na sexta-feira e no sábado conseguir treinar. Só que os caras que jogam, você não consegue fazer um treino muito intenso, porque senão você corre o risco de lesionar. Dele se lesionar, exatamente. Então, assim, muitas vezes, durante a temporada ali no clube, a comissão técnica tem ali, durante a semana, vai um dia ou dois para ele conseguir fazer um treino intenso mesmo, um treino bom, né? Né? Ele passa mais tempo se recuperando os atletas do que de fato, né, fazendo os seus treinamentos. Então, assim, né, em um cenário ideal seria bom, né, que você tivesse um jogo por semana, né, como eu acho que algumas épocas acontecem, né. Só que é exceção, né. São equipes, eu acho, que não estão disputando tanta competição. As equipes que às vezes estão fora das Copas, né? Por exemplo, tem equipe que só tá no Campeonato Brasileiro. Sim. Aí essas conseguem, pelo menos, treinar uma semana, ter uma semana
os dias úteis, assim, vamos assim dizer, livre para treino. Sim. E depois no final de semana a preparação para o jogo, né? Mas é igual eu falei, vamos pegar exemplo, o campeão brasileiro desse ano, o Botafogo. A gente viu que o Botafogo, eles foram lá pro Catar e não conseguiram, não deu certo, e a gente tá vendo ainda, tendo muita reclamação por conta do tempo de voo, da questão do voo, que não tinha ali as poltronas reclináveis que eles queriam, para poder talvez deitar, deixar o pé pro alto, para circulação, para recuperação, porque eles acabaram de jogar, ser campeão, tiveram aí um tempinho de comemoração e depois já partiram num voo de 14 horas. Então, o que, por exemplo, um voo vai influenciar na recuperação? Por que eles não conseguiram, talvez, igual você falou, precisava de um tempo, né? Então, acho que igual o sono, eu vejo muito falando que o sono é ideal para um atleta. Ele precisa ter um sono duradouro, um sono profundo, aquele sono realmente de descanso. E quando não tem, o corpo não consegue. Então, a gente vê muito atleta que tentam conciliar sono, alimentação e a preparação. Sim. Quando um desses não estão regulados, afeta os outros também? Ou tem como você, por exemplo, sobrecarregar? Por exemplo, o sono não estou conseguindo muito bem. Então eu vou tentar fazer manipulação nesses outros dois para ver se eu consigo dar um jeito de ali tirar um pouquinho do dano que a falta de sono me faz. Ou não, ou o nosso corpo trabalha em unidade e precisa dessa unidade. Tem como, na preparação física, né, no seu caso, no treinamento esportivo, conseguir amenizar a falta de algum desses, ou é muito difícil, ou isso só vai acarretar talvez num desgaste maior? Boa. Essa é uma pergunta interessante, assim. Eu acredito muito que tá tudo ali, tipo, interligado, né? É a alimentação, o sono e a preparação física, né? E lógico, né, também o contexto familiar ali e tal, né? Isso é uma coisa também, né, bastante importante. Mas, né, respondendo a sua pergunta, assim, sempre que um desses três, né, sono, alimentação e a parte física, sempre que um desses três não está alinhado ali, prejudica bastante. A gente até consegue fazer algumas compensações, né? Às vezes, o cara não tá conseguindo ter boas noites de sono, então, vai ali na preparação física ali, a gente tira um pouco a carga, né? Deixa menos ali intenso o treinamento e tudo mais, e aí, né, compensa um pouco com a alimentação, mas isso não é sustentável, né? A gente precisa estar com né, com esses três pilares alinhados. Talvez a curto prazo dê certo, mas a longo prazo não vai ser danoso também de qualquer forma. Exatamente. A curto prazo a gente até consegue ali, sabe? A gente dá um ajuste aqui, né, um ajuste ali dá. Mas a longo prazo o cara não vai aguentar, né? Assim, não hoje em dia, né? O futebol tá muito intenso, tá muito físico. É verdade. Se o cara não cuidar desses três pilares e ainda mais da parte mental dele, né, vai dar ruim, sabe? Ele, né, assim, o sono, né, como você falou, né, tipo, eu tenho lido algumas coisas e ouço, né, muitos colegas falando sobre o sono, né? Por mais que hoje em dia a gente conheça bastante estratégias de recuperação, o sono é a melhor delas, né? No sono a gente libera hormônio, a gente consegue ter uma recuperação muscular, né? E junto com isso também, né, a gente se recupera mentalmente, né, também, né? Porque querendo ou não, né, a mente é que, né, comanda tudo, né? Então, né, se a gente não tá com a nossa mente ali em paz, né, tranquila, a gente até pode conseguir desempenhar as nossas tarefas, mas não vai ser tão bem assim, né? E aí, né, o que você falou sobre o Botafogo, né, no caso, eles, né, foram campeões, né, da Libertadores, né, campeões do Campeonato Brasileiro,
E tudo ali, né? Em um curto período, né? Coisa de 8 dias, né? Além da viagem, né? Da Argentina pro Brasil, do Brasil pra Argentina e depois volta, tem um jogo mais pesado. Sim. Então, assim, né? Eu não sei, né? Se hoje em dia você joga um futebolzinho aí, né? Se você faz alguns esportes, mas, né? Assim mesmo a gente, né? Que joga às vezes de forma ali amadora. Quando a gente joga um dia, no outro dia a gente acorda meio, né? Quebrado. Acorda, parece que foi atropelado. Não é? Né? Então, assim, né? Lógico, né? Mesmo, né? Que nesse nível, né? Profissional, os caras tenham toda uma preparação excelente, a alimentação é ótima, a estrutura é boa, pô, tem um desgaste muscular grande, tem um desgaste mental muito grande, porque são ali, né, 90 minutos concentrado, e aí os caras são campeões, eles têm um pico ali de adrenalina e, puta, alegria, felicidade, daí assim, lógico, né, os caras passaram a temporada inteira, né, sacrificando bastante coisa, né, tomando porrada de vários lados, né, porque se o Botafogo deu as oscilações, né? Isso. Né, então assim, a parte mental do cara... Desconfiança, e dá pra perceber bastante no jogo que a parte mental dos caras tá, eu acho que olhando, observando no jogo contra o Vitória, que eles começam perdendo... Aí a câmera vai lá no campo, eu acredito que por conta banco, os caras estão ali meio... Isso, né, por conta do ano passado, já ter passado pela mesma situação, então a cobrança da torcida e tudo, aí no final do jogo a torcida vai, então aí já vai aquela desconfiança, pré-jogo importante, que era o jogo do Palmeiras, então tem mais aquela adrenalina, tudo, que o nosso corpo, como você falou, é uma máquina. E tá todo momento ali trabalhando, e quando a gente acha que ela tá descansando, que é quando tá dormindo, não, tá trabalhando, continua trabalhando ainda, o nosso cérebro ali continua movimentando o nosso corpo, porque se parar, morre, exatamente, parar não tem, né? Então, aí gera todo esse cansaço físico, mental, igual você falou também, dá pra gente colocar nesses 3 aí que eu citei, mas psicológico também é um dos grandes fatores pro atleta permanecer em alta performance, e aí junta tudo isso, aí começa a ter esses problemas, esse desgaste físico talvez excessivo, além também da idade também, né? Vai de acordo com a idade, às vezes tem certa idade que tem uma recuperação mais fácil, outra mais demorada. Exatamente. Né? Sim. Né? Chega um atleta ali, né? Assim, hoje em dia o atleta, né, tem uma vida mais longa, mas, né, quando você passa ali dos 32, assim, a recuperação já demora mais antes, né, sei lá, quando é mais jovem, o atleta, uns 2 dias depois do jogo, tá novo. Né? Às vezes o cara sai à noite, toma umas, e no outro dia ele tá bem, né? Não quando sente, você já passa ali, né, dos seus 30 e poucos anos, já não é igual. Mas só, né, voltando um pouquinho, né, que você falou sobre o avião, sobre o voo, né, tudo mais, aí os caras ganham a Libertadores, comemoram, né, porque é justo, né, comemorar, né, acredito, né, que eles, né, devem ter feito uma festa ali e tudo mais, então... Aí tiveram também, ainda... né, tipo, interfere. Aí chegaram aqui, ainda, né? Aí chegaram no Rio de Janeiro, fizeram outra festa, recebido pela torcida. Exatamente. Então, assim, tipo, nesse período, o sono esquece, né? E aí, né, tem mais um jogo, né, contra o São Paulo, que, assim, né, mesmo que é um jogo um pouco mais fácil, mas ainda tinha uma chance deles não serem campeões. Então, tem que estar concentrado e tudo mais, né? Tem que dar o 100%. E aí acaba o jogo também, né? Os caras não tem nem tempo de comemorar. Não, acho que foi 2 jogos. Aí... Acho que foram 2 jogos. Eles tiveram no domingo, o domingo da Libertadores. Acho que na quarta-feira eles tiveram e aí, outro. Na quarta-feira foi contra... Foi contra quem? Deixa eu ver se eu lembro. Que eles ganharam de 1-0. Agora eu não lembro o adversário. E foi fora de casa também. Acho que foi fora de casa. Foi contra o Internacional, né? Isso, contra o Internacional, que foi aquela correria, difícil, que né? foi uma pressão
Mesmo assim, foi desgastante para eles. Aí depois eles voltam pro Rio para jogar contra o São Paulo. Que eles queriam, na verdade, era ter decidido. Eu lembro que da estratégia que o treinador deles falaram, que eles queriam já ter, pelo menos, chegado na final da Libertadores com o campeonato decidido. Que eu acho que aí o planejamento deles era poupar no restante do campeonato para conseguir chegar inteiro no Mundial. Mas aí chega na última rodada ali daquele jeito, né? Exato. Então, e aí, né, os caras são campeões, nem tem tempo de comemorar, né, direito, e já pega um voo, né, que eu não sei quantas horas, mas, né, tipo... É 14 horas, sabe, acho. Né? Foi 14 horas de voo, umas 14 horas. Então, aí pensa, né, 14 horas, você pós-jogo, cansado, ácido lático ali, a perna desse tamanho, Inchaço, né? A cabeça também, e aí os caras não conseguem descansar, né, tipo, o sono... Assim, né, eu não sei, mas eu sou assim, uma pessoa que no avião eu não consigo dormir bem. Né? Então, assim, eu acredito, né, que no caso deles, eu li algumas matérias, né, assim, falando, né, que a poltrona não era melhor, não sei o quê. Teve uns então, que dormiram no chão, deitaram no chão. Exatamente, né? Então, assim, né, você não consegue ter uma boa noite de sono, não tendo uma boa noite de sono, você não consegue ter uma boa recuperação, né? Então, assim, aí os caras chegam lá e aí tem um dia só, no dia seguinte ao jogo. Então, assim, tem essa adaptação ao fuso, que eles não tiveram, né? Tipo, é o sono, que não é o melhor. Aí acredito que a alimentação deve ter sido ok. Mas então, assim, tipo, aí como é que você vai cobrar os caras para os caras estarem no máximo da performance física deles com tudo isso, né? Que aconteceu, né? Tipo, a recuperação não foi boa, não teve sono bom, teve picos ali de adrenalina, as emoções ali que sobe e desce. Aí você tem aquela pressão. E ainda pouparam bastante jogador, acho que por conta disso tudo. Sim, pelo desgaste, né? Um desgaste muito grande, a maioria dos titulares poupados. Aí vai enfrentar um adversário que não joga desde novembro, então vai já ver Exatamente, né? O adversário vem descansado, igual você falou. Hoje o futebol ele é muito físico. Então a gente vê equipes que não são tecnicamente boas, mas fisicamente muito forte, muito preparada, dá trabalho para equipes que são tecnicamente superiores. Então, o fator físico, a gente tá vendo que o fator físico ele tá equivalendo, tá equiparando muito a parte técnica. Tá certo essa análise? É correto afirmar que hoje o físico tá sobressaindo daquele cara que é bom e não treina? Daquele cara que é bom e acha que só o dom, só a técnica dele vai resolver? Eu acredito que sim. Eu acredito nisso também, que o futebol tá cada vez mais, né, físico. Não sei se isso é bom ou não, né? Porque eu gosto, né? Perde um futebol, pouco daquela né, qualidade, aquele tecnicamente visualmente bem, né, não fica muito bom. Exatamente, né? Mas eu acredito, assim, que a parte física tá num nível muito alto e hoje, né? Como o conhecimento ele é globalizado, isso que eu ia falar. Né? Time de qualquer país, né? Consegue ter acesso, né? Alguns métodos, né? De treinamento para deixar o time ali, né? Fisicamente bem, taticamente também bem, né? E aí, né? Tipo, por exemplo, hoje a gente vê, né? Principalmente uma seleção japonesa. Talvez eles não tenham os jogadores mais habilidosos, mas eles têm, né, um time taticamente muito bom e um time fisicamente muito bom também. Eles são muito obedientes fisicamente, o tático deles, eles são muito e aí equilibram, né, com outras seleções. Exatamente. E ainda leva o fator tecnologia também, que hoje tem surgindo muitos métodos, igual você falou, muitos métodos, muitas máquinas de treinamento, uma avançada, para às vezes treinar ali uma recuperação do músculo, talvez que tá lesionado mais rápido, então prepare mais rápido, treina mais rápido. O quanto esse avanço tecnológico tem contribuído
para o desenvolvimento dos clubes, na sua opinião, você vê como treinador, como preparador físico, o quanto isso é bom e o quanto isso talvez possa ser perigoso de alguma forma? Ou se tem esse risco ou não? Então, assim, eu acredito que não tenha risco. Eu sou muito a favor, né, dessas tecnologias, assim, tanto as tecnologias de monitoramento, né, de carga, né. Eu acho que você vê, né, tipo, todo atleta hoje, eles usam um coletinho O colete, aqui, né? que é o GPS, Uhum. né, que aí, mede, né, tudo, mede as ações dele em alta intensidade, os sprints, a quilometragem, né, se a frequência cardíaca, que aí, né, principalmente nós, né, que somos da preparação física, a gente consegue ter ali um controle, né, do quanto ele está sendo exigido, né? Então hoje não tem como você dar aquele famoso migué, Não né? dá. Tipo, atleta que não corre não joga, né? Porque ali, né? Tipo, mesmo que o cara fala, não, pô, mas eu fiz gol, eu fiz isso, aquilo, mas, né, o GPS, ele te dá os dados ali que você fala, pô, mas o cara ali correu 12 quilômetros e você correu 5. Então, assim, verdade. e aí, lógico, né, tem as outras tecnologias também, na recuperação, tem as outras tecnologias em avaliação física, e hoje não só os grandes clubes têm acesso, né, mas eu mesmo, né, que sou ali um personal particular, por exemplo, eu tenho acessos a algumas tecnologias de avaliação de força, de avaliação de salto, né, que são importantes não só para os atletas de alto nível, né, mas para atletas amadores também, né? Né? E hoje em dia a gente tem tem essas tecnologias no celular, né? O acesso é bem mais fácil e ajuda muito, né? Então, assim, eu tenho visto tanto aqui como no continente europeu os atletas de alto nível sempre terem ali com ele, né, ou um preparador físico particular, ou um fisioterapeuta, né, eu vejo cada vez mais isso, eu tenho um amigo que faz, né, tipo, esse trabalho, e é algo que eu acredito que não tem muito aí, né, no Japão é um mercado que eu acho que está começando a abrir agora. Pelo que eu tenho falado com alguns atletas aqui, eles não são de ter igual na Europa, a gente vê mesmo, igual você falou. Os brasileiros que vão pra Europa levam sempre, às vezes, um preparador, um chefe de cozinha pra preparar, alguma outra coisa. Tem todo um staff, uma equipe ali toda, né, montada ali pra conseguir desempenhar. Aqui no Japão, acho muito mais difícil, acho mais difícil mesmo. Assim, acho que eles ainda lidam um pouco, muito... Aqui, os profissionais aqui, vamos assim dizer, do clube, acho que são bem preparados. Agora vão, assim, levar pro dia a dia. Você já viveu aqui, você sabe como que são alguns médicos, algumas coisas aqui, né? Igual, por exemplo, eu tive uma coisa boba no joelho e eu tava indo pra academia, fui jogando futebol. Fui jogar futsal, aí... Dei uns 2 sprints, tava um tempão sem jogar, no inverno, corpo frio, não esquentei direito, deu aquela pegada. Não fiz aquele aquecimento e fui corri a quadra, prendeu meu pé um pouquinho, segurou mais e senti meu joelho indo pra frente, o joelho esquerdo assim, aí senti meio que um estalo, fez tac, aí eu falei, E na hora começou a inchar e senti uma dor, eu falei, meu Deus, só fala... Por favor, que não seja ligamento, não seja, a gente começa a pedir. Não seja ligamento, não seja nada, porque só vim brincar, eu tenho que trabalhar amanhã, tenho que ter a família pra sustentar, tem um monte de coisa pra fazer, não. E trabalhar, e nessa época ainda tava dirigindo, aí no outro dia fui trabalhar o dia inteiro, embreagem com a esquerda e o joelho gritando, gritando. Aí eu falei, vou precisar ir no médico. Aí fui no médico, no ortopedista aqui, fiz uma ressonância, fiz ali uma alteração pra ver, viu e falou, não, é uma aguinha no joelho que saiu, um derrame articular que fala, então tá tudo bem. Eu falei, mas e aí, o que nós vai fazer, qual o tratamento, né,
Aí eu falei pra ele, perguntou, você pratica algum esporte, alguma outra coisa? Eu falei, eu vou pra academia, tô indo pra academia, tô procurando, às vezes, uma vez ou outra, jogo futebol. Aí ele falou, para tudo. Aí eu falei, ué, mas... Aí eu fiquei assim, ele falou, para de treinar a parte de baixo e você continua treinando a parte de cima. Aí eu fiz isso, aí obedeci um mês. E eu vi que não tava melhorando. Aí, aí a gente tem um recurso tecnológico, YouTube. E aí eu fui no YouTube e coloquei lá. E vi muitos outros médicos brasileiros. Aí eu coloquei como tratar, qual melhor. Aí vi uns outros preparadores físicos, fisioterapeutas ensinando. Falando que você tem que exercitar, manter o mais moderado, fortalecer o músculo para que sozinho consiga o corpo liberar. E aí eu parei, não, é uma experiência minha, não recomendo ninguém a fazer isso. Mas por conta própria, falei, não vou mais nesse médico, porque um pouco eles estão meio desatualizados, um pouco mais velhos, tem alguma outra, né? Não são todos, mas nesse que eu fui, eu falei, não vou mais. E aí eu vou por conta própria fazer ali, olhando ali na internet, e fui fazendo um preparo, um trabalhinho, e graças a Deus melhorou, sozinho. Igual foi o recomendado pelo profissional. Por que eu falei tudo isso? Porque é igual você falou, às vezes é um pouquinho menos avançado aqui. Eu não sei direito como que é essa parte de preparação esportiva profissional, mas aqui, por exemplo, no seu caso, você atende atletas amadores. Eu acredito que aqui, até para os atletas amadores ainda achar um tratamento profissional como o que você dá para os seus atletas amadores, é muito difícil. Porque eles não são tão não existe muita preparação aqui no Japão. Eles são bons em tantas outras coisas, mas às vezes não tem uma atualização de métodos e processos, sabe? Então, assim, é um ponto interessante esse, né, que você falou sobre o médico, assim, né? Eu morei aí, né, muitos anos, ainda, né, tenho bastante familiar, amigos aí, né? O Fernando é um deles, né? Que tá no Fadiano. Isso. E aí a gente, às vezes, né, bate papo e tal. E eu tenho um outro amigo também, né? Que tá no UFC Tóquio, é intérprete também, né? Que é o Ricardo. E ele fala muito, assim, né? Porque ele tá lá no UFC Tóquio, e no UFC Tóquio tem um brasileiro, né? Que ele é como se fosse o chefe da performance esportiva lá, né? E ele, ele é um cara, assim, muito bom no que faz, entende muito de fisioterapia, de preparação física, e ele se sente incomodado muitas vezes com os médicos, né? Que ele fala assim, os médicos aqui têm alguns tratamentos muito conservadores e antigos já, né? Isso. Nesse caso que você falou, o seu caso, né? Que você machucou ali o joelho, o cara falou assim, não faz nenhum tipo de exercício, né? Falou, o membro inferior. Agachamento, essas coisas. Eu falei, mas Dame? Ele falou, Dame, para agora. Já meteu o damezão já, que não pode. Senão pode piorar. E aí você faz só alongamento. Eu falei, mas só alongamento? Eu fiz. Eu falei, tá bom. Então, né, se hoje em dia, né, com o conhecimento, né, que a gente tem e tal, a gente sabe, né, que dependendo, né, do caso, é bom, né, que você faça exercícios, né, seja de mobilidade, seja alguns exercícios de força, né, na perna que está machucada. E às vezes, assim, não tô dizendo, né, que você com o joelho machucado tem que ficar fazendo agachamento com 100 quilos nas costas, não. Mas, né, a gente consegue, né, às vezes trabalha força, uma força isométrica, por exemplo, né, que a gente, né, mantém ali o músculo fazendo força, mas com ele paradinho, né, ou às vezes a gente consegue, né, no seu caso, né, que foi o joelho, a ideia é que a gente fortaleça os músculos que envolvem o joelho. Então, às vezes, mesmo que você não consiga fazer uma cadeira extensora, né, que é aqui, né, no banco, às vezes a gente consegue fazer algum exercício para melhorar a força da sua parte posterior da coxa, por exemplo, né? Tô né, só dando aqui alguns exemplos, né? Mas, em outros casos a gente também, né,
é importante que a gente treine a perna que não está machucada, né, também, né, para não deixar ela parada, e tem alguns benefícios também, né, se eu acredito, né, hoje a gente vê bastante atleta, às vezes, putz, o cara rompeu ali o ligamento, o LCA, né, que é o ligamento cruzado anterior, mas ele continua treinando. Às vezes o cara tá com a perna ali, né, enfaixada com a tipóia, enfaixada tudo, e né? tudo mais, mas ele tá ali, né, fazendo exercício para a parte superior ou para a perna que não tá machucada, né? Então, assim, eu vejo, né, que ainda, né, assim, infelizmente, né, na medicina e na fisioterapia esportiva aí japonesa tem um atraso, né, assim, em relação ao que se tem feito exatamente. aqui, né, ao que se tem feito no continente europeu, né, que eu acredito, né, que a Europa é o nível mais máximo, alto, né, do futebol que a gente tem, né? Europa, vamos então, ali, Premier League ali, né, Liga Espanhola, são os né, cenários mais ricos, assim, também. Então, acredito que a exigência para que a eficiência seja boa é muito maior. Sim. E aí, fazendo um link, né, com aquilo, né, que a gente tinha falado sobre atleta, né, que hoje em dia tem um cozinheiro, tem ali um staff, né? Né? Como a gente comentou antes, né? Se o futebol tá cada vez mais físico, né? Se os jogos estão numa intensidade muito alta, né? Pô, tem caras que chegam a dar sprint ali de 34 km por hora, 35, então, né? Seu nível tá muito alto fisicamente. Então, né? Assim, eu acho que os grandes atletas, né? Eles olham e falam assim, putz, eu preciso estar no meu auge físico, então eu preciso fazer coisas que a maioria não faz. Aí o cara contrata, né, um chefe, contrata um preparador físico, um fisioterapeuta. Tipo, hoje em dia eu vejo bastante atleta investindo em terapia também, né? Acompanhamento, uma psicóloga, um treinador, mas eu vejo bastante também, sendo mais recorrente. O cara precisa, né, estar preparado para todas as demandas que o jogo exige, que o treino exige, né? Então acredito, né, que esse movimento, né, que já tem, né, com muitos atletas brasileiros, né, tanto aqui, né, como nos campeonatos europeus, eu acredito que esse movimento vai começar a ter aí, né, no Japão, na Coreia, na China, assim, que é até algo que eu até vou, né, vender o meu peixe aqui, que é algo que eu tenho em mente em fazer. Era isso que eu já ia falar, ó, nesse crescimento aí, sobra aí pro Brunão, que já tá adaptado, já, né? Deus quiser, então o Brunão tá aí trabalhando aí, consiga mostrar todo o seu conhecimento aí, que a gente, só conversando aqui, a gente já percebe que tá preparado aí, consegue, já tem trabalhado um tempo. Então não vai ser uma coisa de primeira viagem, não vai ser algo novo pra você, já é algo que você já tá fazendo corriqueiramente já no seu dia a dia. Sim. Assim, eu já tive algumas experiências, né, com atleta de futebol e de futsal, principalmente quando eles estão de férias, né? Eu tenho um amigo que joga futsal, e aí, né, assim, um sempre tipo, indica para o outro. Então, né, esse ano passado, esse ano mesmo, né, nas férias do continente europeu, né, que é no meio do ano ali, eu já fiz, né, já tem uns 2 anos, né, que eu faço ali um trabalho específico, né, com atleta de futsal e de futebol, e aí os atletas, né, lógico, né, que nas férias eles precisam ter, né, ali um descanso e tudo mais, né, principalmente mental e físico, mas ele não pode ficar parado totalmente. Eu vi, acho que essa foi uma das suas últimas postagens que você colocou lá, né, porque treinar nas férias, né. Então, né, porque lógico, né, quando a gente para, a gente vai ter ali, né, um destreino, né, que a gente fala, né, então, né, às vezes a gente tá de férias, né, quem gosta, bebe um pouco mais, come um pouco mais, né, come mais, sai desse foco, aí ganha uns pezinhos a mais, daquela dieta a mais, tal, né, e aí também, né, perde um pouco o nível de força, né, perde, né, a capacidade anaeróbia, aeróbia, então assim, né, eles precisam se manter ali, lógico, né, não precisa ficar fazendo todo dia os treinos intensos, né, mas ele precisa manter, né, para chegar no clube na sua pré-temporada, chegar bem, né,
já te falamos, né, que o futebol tá cada vez mais Exatamente. físico. Na pré-temporada o cara tem que chegar minimamente bem ali, senão ele fica para trás, aí ele começa atrás já dos outros atletas que fazem essa preparação, daí o cara já vai ter menos tempo de jogo, vai demorar mais para chegar no mesmo nível físico dos outros, e é isso, né, tem todo ali um prejuízo, né. Você estando aí no Brasil, você notou que teve um crescimento, por exemplo, na demanda por necessidade de treinadores físicos particulares, principalmente nessa época de férias, ou manteve regular igual os anos anteriores, ou tem aumentado? Cara, tem aumentado, assim, eu tenho alguns colegas, né, que já fazem isso aqui, né, tem um amigo meu, né, que é o Lucas Carvalho, que ele faz esse trabalho com alguns atletas e, né, assim, sabe, cada ano que passa é mais atleta que procura, né, assim, principalmente aqui, né, nesse calendário maluco que a gente tem, né, no Brasil, eu vejo muitos atletas que, né, contratam ali um preparador, um fisioterapeuta, para dar esse suporte fora do clube, né? E muitas vezes, né, consegue acelerar ali a recuperação, né? Às vezes tem atleta que, pô, o cara tá jogando em muito bom nível, mas ele já teve alguma lesão, então ele faz ali um trabalho à parte, né, para tentar diminuir o risco de se machucar de novo, né? Porque a gente sabe, né, pô, né, tipo, atleta que tá machucado fica dando prejuízo, né? Porque o clube continua pagando ali o salário e ele não tá performando. E além do prejuízo psicológico dele também, né? Que fica... Exatamente. Eles sofrem, né, demais no período de lesões, né? Sim, né? Assim, eu tenho a convicção que o pior que tem para um atleta é quando ele se machuca, porque... É porque você tá privado de fazer o que você... gosta, né, de fazer o que você mais gosta. Você mais gosta e de que também daquilo que às vezes é o seu ganha-pão. Nem todos estão ali por cima, né? São atletas de alta performance que estão vamos dizer, nesses 2% dos bem mais sucedidos, né? E conseguiram. Sim. Muitos têm atletas amadores, atletas que jogam em uma alta performance amador, iniciando a carreira numa liga menos desenvolvida, num clube menos desenvolvido, então fica ainda essa pressão, né? Sim, que eu acho que deve vir exterior. Certeza. Sim, não, e é muito ruim, né, ficar machucado. Eu, né, se imagino, né, que você falou, né, que machucou o joelho. Para você já deve ter sido terrível. Não, já pensa em muita coisa, já não entende nada, já sai... Porque depois eu não consegui mais jogar, eu falei pro pessoal, o pessoal falou, louco, chegou 5 minutinhos, eu falei, já era, na hora o meu joelho deu uma inchada, fui correndo, peguei gelo e vim pra casa. Aí você chega em casa, você primeiro já consegue uma liberação da patroa pra ir jogar bola. Aí você vai e volta lesionado. Sim. Aí já vem a cobrança da patroa. Falei pra você não machucar, olha aí. Aí você já leva 2 duras já. Sim, né? Não é? Não, isso é muito ruim, né? E aí você, né, às vezes tem alguma dificuldade no seu trabalho também, né? Então, né, a gente precisa, né, cuidar do nosso corpo, né? E o atleta ainda mais, né? Que ele vive do corpo dele, né? Exatamente. Então, né, se ele não se cuida, né? Se ele não toma esses cuidados e não se cerca de bons profissionais, né? Quando o cara se machuca, é ruim para todo mundo, né? É verdade. Né, se eu vejo, né, bastante gente que fala, pô, né, às vezes o cara tipo, é um chinelinho, né, ele não quer jogar porque ele ganha bem, mas, né, assim, pelo que eu passei e pelos amigos que tenho no mundo do futebol, a pior coisa que tem para um atleta é ele se machucar. Tanto física como mentalmente, assim. Já pegando esse gancho que você deu, que era uma das perguntas que eu ia fazer. Eu não entendo praticamente nada de físico, dessas coisas. Quando vejo alguns comentários na internet, já fico indignado. Já fico meio assim, poxa vida, que falta de entendimento. Às vezes eu entendo a emoção de torcedor, porque eu sou torcedor também. Na hora ali, eu nunca julgo ninguém depois de um jogo.
Depois do jogo que aconteceu, a gente tá sempre... Né? Tá de não cabeça dá, quente, até mesmo quem dá entrevista, então vamos deixar os caras em paz, porque depois de um jogo, a gente mesmo, quando o nosso time perde, a gente começa a falar, esse cara não presta mais, não dá pra jogar aqui, então aí é emoção. Mas após, às vezes, é muito comum, por exemplo, teve esse caso do Botafogo, mas outros casos a gente fala, louco, se me pagassem, vamos supor, 10 milhões, eu jogaria todos os jogos de boa, não faria essa pose tanta, não reclamaria. O trabalhador que trabalha de 5 até as 5 horas da tarde, que sofre tudo. Eu entendo, a gente entende que também sofre, que tem essa questão física. Exato. Só que às vezes eu fico meio assim, poxa vida, os caras não entendem. Que eu, né, sem entender, fico meio indignado, porque eu falo, louco, os caras não entendem que o desgaste que eles sofrem é tamanho, é tão alto fisicamente, que dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum paga a recuperação. E além disso, também não é tão simples assim como a gente pensa, por exemplo. Igual você falou, a recuperação é muito grande. Isso, pra você que entende no meio, te incomoda, às vezes você vê certos comentários, o pessoal falando sem ter noção do que tá falando, ou então sem ter noção de como é realmente, incomoda um pouco você de observar, às vezes dá vontade de comentar, fala, não, mano, não é assim, né, sabe? Mas a gente sabe que não adianta de nada, porque a pessoa já tem esse pensamento aí, já não muda. Cara, assim, pra mim incomoda bastante, assim, né, pelo que eu vejo, assim, muitas vezes, né, principalmente nas redes sociais aí, os torcedores, né, não são todos, né, mas uma parcela, assim, os caras usam umas palavras muito pesadas, né, e eu acho que muitas vezes, né, eles não têm a noção de que isso impacta não só no próprio atleta, mas na família dele, né. Então, assim, né, eu fico incomodado, mas eu não sou, né, assim, um cara que fico comentando em post de né, atleta ou de torcida, mas eu tento conscientizar, às vezes, uma galera que tá no meu ambiente, né, por exemplo, né, tipo uma galera que não é do meio esportivo, né, porque eu vejo muita gente falar assim, pô, mas o cara ganha milhões, ele tem que saber escutar, aí eu falo, opa, peraí, né, você, mesmo que você ganhe muita grana, você não precisa ficar ouvindo alguém falando que você é um lixo, que você é um merda, que você não presta, né? Eu acredito que ninguém gosta de ouvir ou é de ler essas palavras, né? Então, assim, eu tento conscientizar um pouquinho, né? Mas né, tem gente que já tem a sua opinião formada, é mais difícil de você falar com ela, né? Não dá. Mas eu acho que, né, que uma coisa, né, que a gente pode fazer é sempre, né, tentar conversar com uma galera, né, que não é do futebol, por exemplo, e tentar explicar, né? Porque, assim, eu entendo, né, que uma pequena parcela dos atletas de futebol profissional, eles ganham muito bem mesmo, né? Mas é 1%, 2%, né? A maioria não ganha, né, tão bem. E mesmo que você ganhe, né, se o futebol, ele é um trabalho. Por mais que ele seja uma paixão do cara, tipo, ele é um trabalho. E assim, é trabalho para todo mundo. A gente pode amar o que a gente faz, mas tem dia que a gente vai estar bem, tem dia que a gente não vai estar bem. Exatamente. Às vezes tem ali um atleta, né, assim, eu acredito muito, né, que a gente precisa estar com a nossa cabeça boa, né, com o nosso emocional bem, pra gente fazer bem o nosso trabalho. Às vezes, pô, tem um atleta ali, pô, às vezes a mãe do cara ficou doente, às vezes o filho do cara, né, tá passando por alguma, né, algum período complicado ali, o cara não vai estar com a cabeça boa e no jogo talvez ele não consiga desempenhar bem, mas nunca é de sacanagem, né? Eu acredito nisso, né? Pelo menos, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia o atleta, né, cada vez mais eu vejo, né, ele se preocupando em cuidar da sua saúde mental, porque as redes sociais aumentaram muito esse ódio, né, digamos, né? Então, assim, putz, os caras são muito atacados, né? Eu tava vendo um tempo atrás uma entrevista que o William Borges, né, que era do Fulham, né, do Arsenal, do Chelsea, né, quando ele veio para cá, né, uns anos atrás. Isso, exatamente. E aí ele foi, né, bastante atacado aqui, e aí ele falando, pô, né,
né, tiveram pessoas que ameaçaram a minha esposa e as minhas filhas. Então, assim, pô... Acho que teve gente que mandou foto de arma, algumas coisas assim pra redes sociais. Então, sabe, é um negócio pesado, né? Aí o cara pensa assim, ele fala, putz, eu tava em Londres, tava jogando num baita clube, com uma vida boa, tranquila, eu não preciso ficar passando por isso, sabe? Né? Então, assim, eu acho que, né, tem muitos atletas que às vezes não querem voltar, né? Por conta disso. Pro futebol daqui por conta disso. Então, né? Então, eu acho também, né, tem muito atleta que pensa em sair, né, por conta dessa pressão exagerada que tem, né? Também tem bastante... E aí todo mundo acaba, né, pagando o preço, né? Porque assim, né, tipo, os grandes craques, né, começam a sair e o futebol, né, se o nível cai um pouco, não tem como. E aí alguns atletas de alto nível não querem voltar para cá. E aí o futebol, né, não consegue manter um nível tão alto quanto tem, né, numa La Liga, né, numa Premier League, né. Exatamente. Puxando um gancho daquilo que você falou também sobre a parte psicológica, para quem quiser ver um relato muito legal disso, eu sou São Paulino, eu torço pro São Paulo, eu acompanho muito o São Paulo, então ano passado a gente foi campeão lá da Copa do Brasil. E teve um cara que a gente viu que deu uma volta por cima, que foi o Alisson. E ele deu uma entrevista muito bonita pro Denilson lá no podcast do Denilson Show. Não sei se você chegou a ver. Assisti. Que ele fala sobre a depressão, o processo que ele passou antes, esse período de sucesso dele. Aí depois ele conta muito. É o que a gente tá falando aqui. A pressão, psicológico, afetou muito o físico dele, afetou a performance dele, a ponto dele ter que se retirar um tempo do futebol. E na época, quando foi anunciado que ele tinha sido retirado um pouquinho, ninguém entendia. Aí já começa os comentários maldosos. Chinelinho. Tá jogando mal. O clube percebeu. Quando assim deve ter feito alguma coisa muito, muito errada. Não, sabe, não tá treinando. Aí tem essas coisas. Então aí já entra também o perigo também da rede social. Por exemplo, um cara que já não tá muito bem psicologicamente. Aí começa a ter esse bombardeio. Vinha essa bomba de comentários. Ainda bem que ele se privou disso também. Quem tava próximo dele se privou. Mas aí foi muito legal, ele conta que quase que pensava em tirar a própria vida, e foi um processo. E depois disso, recuperado, melhor, a gente viu a campanha que ele fez, e fez algo brilhante, e aí tem uma lesão, né? E depois vendo outros comentários, outras coisas dele falando que hoje ele conseguiu lidar melhor com a lesão, porque estava mais preparado, mas se fosse um tempo atrás seria muito mais difícil. Então aí nisso tudo a gente tem essa questão que você tá falando, né? Por exemplo, esse cuidado com o psicológico, que afeta o físico. E hoje a gente tem visto que tem caminhado muito esse assunto no meio profissional. Que até então era um tabu. Era muita coisa que não era muito falado. Não, esse trabalho contínuo, né? Entre preparação física, psicológica, nutricional, entre outras coisas. Alguns eram tratados com mais força, outros eram meio que, se falassem na mídia uma coisa, o pessoal falava, é frescura, o cara tem uma vida perfeita, tem vida boa, isso daí é frescura, o cara tem tudo pra fazer uma coisa boa, mas não consegue. Então, o quanto de esse assunto é mais falado, é melhor pra vocês também, da parte física, para abordar, talvez, porque às vezes tem jogador que ele tem algum problema mais, vamos assim dizer, psicológico, e às vezes ele fica meio inseguro para se tratar de alguma lesão, e na hora do jogo fica com medo, fica meio assim de talvez executar o 100%, mas às vezes uma pressão psicológica mesmo, o medo de se machucar novamente, o medo de não estar 100% recuperado, mas vocês, com os parâmetros que vocês têm, vocês pegam e falam, não, cara, você tá bem, vai pra cima, vai lá, você vai conseguir. Mas tem essa também, esse cuidado depois de uma lesão grave, principalmente, vamos supor, uma lesão de LCA, se o cara já teve essa LCA e recorrente, tem no outro joelho, aí acaba voltando, né? A gente viu casos disso, tem o Militão que aconteceu isso, agora o Pedro também, então casos repetitivos, o próprio Ronaldo Fenômeno teve umas lesões mais difíceis no joelho, então eu imagino como que a cabeça desses jogadores ficam, como que
vocês tentam trabalhar em conjunto com essas áreas? Como que é a melhor maneira que vocês estão trabalhando hoje em dia, assim? Uhum. Sim, eu acredito que a parte mental, a parte emocional é essencial para tudo que a gente faz, né, na vida. E no meio esportivo ainda mais, né? Mas, né, como você comentou, era um tabu antigamente, né? Assim, antigamente, né? Depressão era frescura, era doença de rico, coisas assim, né? Exatamente. Né? Mas, né, hoje em dia a gente entende que não, né? Isso é uma doença, né, que pode afetar qualquer pessoa. E a parte psicológica, né, como eu falei um pouco antes, assim, né, que a cabeça comanda tudo, né? Então, né, a gente precisa estar bem, né, mentalmente bem, emocionalmente bem, para a gente desempenhar bem o nosso trabalho. E aqui, principalmente, né, falando em clube, se eu não me engano, eu estava lendo uma pesquisa aqui dos clubes da Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Acho que só 4 ou 5 clubes que não tinham um psicólogo ou uma psicóloga na comissão técnica, né? Então, assim, né, hoje em dia os clubes de alto nível também, né, eles conseguem entender que é uma parte importante, né, que o jogador não é só físico, ele é, né, parte mental também. E eu tive a sorte, né, de na minha especialização, eu tive algumas aulas de psicologia esportiva com a psicóloga que é do Palmeiras hoje, né? Na época ela era do Sub-17, do Sub-20. E então, assim, né, né, uma baita oportunidade, eu sei, né, assim, o quanto é importante o trabalho que ela faz. E eu lembro que na época ela falava, né, eu, né, tipo, trabalho com atletas, com adolescentes, e com adolescentes de vários níveis, né? Assim, tipo, quando eu digo níveis de maturidade e níveis financeiros, né? Se ela falar assim, né, tem atleta, né, que chega na base, que era um moleque que veio lá do Nordeste, né, família, né, assim, né, simples, com pais que não tinham ali um estudo e tudo mais, e o moleque vem dessa realidade. E aí ele, né, chegava aqui, né, e tinha contatos com outros atletas de outro nível, atletas estrangeiros. Então ela falava, né, a gente precisa, né, trabalhar muito essa parte mental né, desses meninos, para que quando eles cheguem, né, na fase adulta e no nível profissional, eles consigam suportar a carga, né, que é assim, a pressão. E aqui a gente sabe, né, que o Brasil é um país, né, muito desigual. É verdade. Né? Então, e a maioria dos jogadores de futebol, eles têm uma infância difícil, né? Como você mesmo, né, conversou com algum deles. Mais humilde, né? O Lucão é um deles, né? Isso, vem, né? Às vezes no interiorzão, vem de uma cidade bem pequena. Sim. Aí vamos jogar em dessas cidades bem grandes, maiores, assim, né? Sim. Né? Então aí, né, o cara, ele precisa saber lidar depois, né, com a pressão, ele precisa saber lidar com a parte financeira, né, porque Exatamente. Às vezes o cara assina um contrato, quando é muito jovem, assina um contrato ali, tipo, o cara ganha, sei lá, X, e aí ele assina um contrato, ele ganha 5X, a vida financeira dele muda, né, assim, a da família muda, então ele, né, tem que saber, né, além da fama, tudo, reconhecimento, processar tudo isso, né. É verdade. Então, assim, né, eu acredito, né, que essa parte psicológica, ela é cada vez mais essencial no meio esportivo, principalmente no futebol, que tem muita pressão, né, por mais que o cara ganhe, né, um bom dinheiro jogando futebol, ele precisa ter ali uma parte mental e ele precisa investir também nisso, né, eu acredito, né, que nós, né, somos da preparação física, se né, tiver conhecimento, né, sobre essa parte mental, essa parte psicológica, a gente também consegue auxiliar os atletas, né? Seja, né, ali conversando, ouvindo o cara, né, passando experiência, né, assim, eu acho extremamente importante, né? É verdade. Tá certo, é verdade, se não preparar, até igual você falou, a gente mesmo, qualquer coisinha mexe na nossa cabeça, vai trabalhar brigado da esposa ou qualquer outra coisa, já afeta. Sim.
Já afeta já o emocional, já afeta o profissional ali, o desenvolvimento, a concentração perde no trânsito, tem que ficar focado. Sim, Então, tudo isso muda. exato. Então, imagine num esporte de alto rendimento que, mínimo detalhe, um atraso de 1 segundo num pensamento, numa distração, pode afetar no resultado final, que envolve milhões e Sim, milhões e milhões e milhões e milhões. E aí a pessoa fica taxada, né? Fica exato, exato. execrada ali na internet, em qualquer lugar, falando, PC é isso, seu imundo, seu... Mas a gente não se coloca, às vezes, no lugar do próximo nessas Com questões, certeza. né? Na hora da emoção, beleza, eu entendo a pessoa falar, mas depois de anos, ficar ainda falando, reverberando isso, esse mesmo pensamento, essa mesma... por causa daquele cara nós não foi campeão, porque ele foi isso e aquilo, eu acho demais. Eu já acho um exagero demais uma pessoa ficar marcada por conta de um erro ou por conta de Sim, alguma outra coisa que possa ter acontecido. Isso daí vai mexendo demais com o psicológico da pessoa. Brunão, o assunto tá bom demais, tá muito fera, mas eu já vou liberar você. Muito obrigado, cara. Obrigado demais. Tivemos uma aula aqui, família, pessoal. A gente teve uma aula aqui, muito por conta do profissional que o Bruno é, muito dedicado. Teve aí, abriu um espacinho um pouco aí para falar com a gente. Se a gente for falar sobre muito mais assunto, vai dar muito maior, um episódio muito melhor. sim. Mas vamos deixar para quando o Bruno vier aqui pro Japão, vier trabalhar Se Deus quiser. vier trabalhar aqui na equipe, a gente vai lá, conversa pessoalmente, que acredito que muitas oportunidades vão surgir ainda pra gente ter mais contato, Brunão. Deus abençoe você, muito obrigado. Tá sempre sendo solícito com a gente ali no canal, tá respondendo, tá compartilhando, conversando com a gente, compartilhando seu dia a dia de alguma forma. Muito obrigado mesmo. Primeiro eu vou perguntar pra você, tem alguma pergunta que você queria que eu fizesse pra você e eu não fiz? Algum assunto? Pode falar agora que a gente vai e entra nele assunto. Tem alguma coisa que você falou, acho importante salientar, falar sobre isso, que eu não cheguei a pincelar ou passar perto e você acha interessante você falar? Se tiver, pode falar, não tem problema. Cara, acho que não, assim, só, né, acho que falando, né, só um pouquinho dessa parte, né, mental aí que a gente falou, assim, eu só queria, né, compartilhar aqui, né, como eu falei lá atrás, né, quando eu paro de jogar, né, que é um período difícil e tal, né, que é difícil, né, desistir de um sonho. Uns anos depois eu fui, né, procurar terapia, então, né, eu fiz, né, terapia aqui, eu faço até hoje, e é algo que me fez crescer muito, me fez lidar muito bem, né, com essa frustração que eu tinha por não ter sido atleta, né, profissional, assim, né, de alto nível. A terapia ajudou muito, eu sei que ajuda, né, muita gente hoje em dia, que ajuda muitos atletas, então, né, queria só, né, compartilhar que não precisa ter nenhum tipo de preconceito, uma vergonha, né, com isso. que, né, fazer terapia para qualquer pessoa, né, não precisa estar com depressão, né, pra gente fazer, né, e outra coisa também, né, assim, eu não tenho, assim, uma religião específica, mas eu acredito muito em Deus e acredito também, né, que a espiritualidade, né, ajuda muito a gente em todos os aspectos da vida, né. Então, né, pra gente encerrar aqui, né, eu queria agradecer muito o convite, queria agradecer muito o nosso bate-papo aqui, foi muito bom, né, falar com você. Eu que agradeço. Eu espero, né, que a gente consiga se conhecer pessoalmente daqui a um tempo, né, eu acredito que alguns atletas aí, né, também possam assistir o bate-papo e eu tenho esse desejo de, né, contribuir fazendo o que eu faço, contribuir com os atletas, né, que moram aí, que jogam aí, que eu sei que eu posso, né, contribuir com muitos deles aí, né, por ter morado aí no Japão, né, por entender a cultura. Saber E, ainda, né, também, lógico, mandar um né, pouquinho pelo no meu idioma ainda conhecimento. também. Então, né, Nihongo tá em se dia. precisar, né, de algum tsuyaku aí também, a gente faz também, né. Nihongo tá em dia, vambora. Né, mas né, assim, né, queria, né, se agradecer muito, né, foi bem bacana fazer parte aqui, né, do seu canal aqui hoje. Torço muito, né, para que você alcance cada vez mais pessoas, que, né, continue fazendo o que você faz.
Né? E, né, só para fechar, né, não sei quem que vai ver, né, mas, né, queria deixar um grande abraço aí para todos os brasileiros que moram aí, né, no Japão, né, queria deixar um abraço para minha família que mora aí também. E é isso, Maicon, muito obrigado mesmo. Não, a gente que agradece ao @ do Brunão tá aí, BM Esportes Performance, quem quiser parcerias, saber mais, entrar em contato com ele, tudo que for a respeito dessa parte de preparação esportiva, preparação física, pode entrar em contato que o cara é fera, ele tem uns conteúdos bem legais, então segue ele lá no Instagram, continue acompanhando, que muita coisa a gente vai ver o Brunão voando muito ainda aí, voando alto, voando baixo, voando raso, da maneira como for, a gente vai estar aqui podendo acompanhar. E aí, se você quiser, quando o Brunão tiver um sucesso lá em cima, ver as entrevistas dele de quando ele ainda estava sonhando, vem aqui no canal, acompanhe aqui que a gente vai conhecer um pouco mais do Brunão. Já vimos a história dele muito boa, uma história de superação. Na verdade, todo mundo que a gente já traz aqui tem uma história única, tem uma história singular de superação, uma história de reviravoltas, de transformação, e que o mais legal de tudo é que no momento em que a gente está falando, todos estão no melhor momento da sua vida, vivendo aquilo que sempre sonhou até agora, tem novos sonhos, que é comum, né? Se a gente parar de sonhar, a gente estagna, a gente fica parado demais e não produz tantas coisas, mas um sonho de anos atrás está sendo realizado, então a gente sempre vai dar de cara com pessoas realizadas e felizes, que é o caso do Brunão. Então não se esqueçam de se inscrever, deixa o like aí, compartilha para que mais pessoas possam estar olhando e podendo acompanhar o nosso canal, beleza? Brunão, uma última mensagem se você tiver, você mandar pro pessoal, falar alguma outra coisa, desde já agradeço a você, muito obrigado. Cara, né, só deixar aí um grande abraço, né, se agradecer novamente a você e, né, e as pessoas, né, que forem acompanhar aí esse bate-papo, né, se invista em conhecimento, invista em desenvolvimento pessoal, né, lógico, né, foque sempre no que você gosta, né, na sua carreira, mas, né, não deixa de investir em você mesmo, né, que a gente é o nosso maior patrimônio, né, Então, né, sei lá, faça cursos, leia livros, né, cuide da sua família, e, né, sempre acredite nos seus sonhos aí, porque Deus é fiel. Amém, vai dar certo. E é isso, Maicon. Obrigadão. Muito obrigado, tá? Então é isso aí, pessoal. Fiquem aqui com essa entrevista maravilhosa do Brunão. Deus quiser, a gente vai ter mais contatos aí, beleza? Se inscreve aí, deixa o like, tamo junto.